Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Então vamos lembrar aqui, ó. O que acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre a transitividade verbal, como o verbo se comporta dentro de uma oração, tá bom? Dentro de uma frase. Por exemplo, nós temos aqui, nossos pais viajaram. Se eu dissesse só isso para você, Miguel, tipo assim, meus pais viajaram, você entenderia minha mensagem? Sim ou não? Sim, só Sim. não saberia para onde, mas eu entenderia que eles viajaram. Muito bem, ótimo. Então, o que acontece? Só parando aí no verbo, a gente já tem um entendimento. Então, a gente vai dizer que esse verbo ele é intransitivo, ou seja, ele não pede um complemento para que a gente possa entender o que significa aquela frase ali, tá bom? Vamos ver a segunda aqui, ó. Nossos pais planejaram a viagem. Se eu não tivesse dito a viagem, se eu tivesse dito só assim, nossos pais planejaram. Como é que vocês reagiriam a essa pergunta? A essa frase? Eu não entenderia. Não entenderia, né? Provavelmente que pergunta que você faria para mim, para poder dar um entendimento melhor? Se eu dissesse assim, Miguel, nossos pais viajaram. Não, perdão, nossos pais planejaram. Planejaram o quê? O quê? Muito bem. Planejaram o quê? Então, quando a gente faz essa pergunta, o quê? A gente diz, né, que a gente tem ali um verbo transitivo direto. Então, o verbo é transitivo direto. Porque ele vai te dar logo uma resposta certeira, né? Planejaram? Planejaram o quê? A viagem, tá bom? Então, foi bem direto no complemento, tá? Agora a gente tem aqui, ó, nossos pais gostaram. Se eu tivesse dito só isso. Nossos pais gostaram. E aí? Aí eu não sabia Gostaram de que eles gostaram. de quê? Gostaram de quê? Muito bem, de quê? Então, quando a gente faz essa pergunta, né, de quê? Eu coloquei com acentinho aqui, porque é no finalzinho da frase, tá bom? Gostaram de quê? É igual porquê, né? Quando a gente faz essa pergunta, então, nosso verbo vai ser transitivo indireto, tá bom? Então, é indireto. Gostaram da viagem. Então, deixa eu dar um print aqui na minha tela. Ok. Então, vamos lá. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso aqui na aula passada, tá bom? Então, o foco mesmo hoje vai ser nas atividades, que eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Nas atividades. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, vou dar só uma passadinha para a gente relembrar. Então, por exemplo, a gente viu que a gente tem verbo transitivo direto quando a gente faz a pergunta o quê, não é? Então, por exemplo, ele não derrubou o quê? Meu livro. Eles fizeram o quê? A lição. Ok? Até aí? E transitivo indireto, quando a gente faz a pergunta de que ou de quem, quando tem essa preposição de. Então, por exemplo, ela necessita. Necessita de quê? De sapatos novos. Ele gosta. Gosta de quê? Ou de quem? De Ana ou da Ana.
Mas a gente também tem a possibilidade do verbo ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, o verbo dar, né? Ó, minha mãe deu. Você vai perguntar, deu o quê para quem? Não é verdade? Então, a minha mãe deu o quê? Um brinquedo. Para quem? Ou a quem? Ao meu irmão. Então, o que acontece aqui? Agora eu vou explicar mais um pouquinho, né? Além do verbo. Quando a gente faz essa pergunta, o quê? O quê? Para quem? O que vai acontecer? Tá? Essas respostas aqui, deu um brinquedo ao meu irmão. Elas serão chamadas de objetos. Então, deu o quê? Um brinquedo. Então, um brinquedo é o nosso objeto direto. E para quem, que no caso é ao meu irmão, é o nosso objeto indireto. Tá bom? Então, o direto foi o brinquedo e o indireto ao meu irmão. A mesma coisa acontece quando a gente fala do verbo agradecer, ó. Quem agradece, agradece a alguém por alguma coisa, né? Então, por exemplo, Pedro agradeceu. Agradeceu o quê? O adiantamento ao diretor. Então, ele agradeceu ao diretor o adiantamento que ele recebeu. Então, aqui o nosso adiantamento é o nosso objeto direto e para quem ele agradeceu, que no caso é o diretor, é o nosso objeto indireto. Tá ok até aí, pessoal? Tá Ó, ok. verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento para que você entenda a mensagem. Meu pai voltou. Ah, meu pai voltou. Ai, que legal. Não interessa de onde. Ele voltou, você já sabe que ele voltou de algum lugar. Eu me casei. Ih, legal, casou. A criança caiu. A criança caiu. Você já entende. E se machucou, né? Provavelmente. Ou será que sim ou que não? Mas ela caiu. Tá bom? Então, ele não pede um complemento para que você entenda aquela ação que aconteceu. Então, vamos lá, ó. Vamos para os exercícios, para ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho aqui, eu comprei um carro. O meu verbo comprar, ele é transitivo ou intransitivo? Ele pede complemento ou não pede? Se eu disser assim, eu comprei, você vai me perguntar algo, né? O quê? Um carro. Então, quando eu tenho isso, esse meu verbo aqui vai ser, ó, transitivo direto. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, Gustavo trabalha muito. Nossa, Gustavo trabalha muito. Eu não precisei perguntar o que, o de quê. Eu já entendi que ele trabalha. E eu tenho o meu muito, que é o advérbio, tá? O advérbio, ele só está intensificando o verbo, tá bom? Ele não é complemento, assim, objeto direto ou indireto, não. Ele só está intensificando. Gustavo trabalha. Caraca, Gustavo trabalha, hein? Trabalha muito. Então, você já entendeu. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter, ó, um verbo intransitivo. Que não pede complemento.
Na letra C eu tenho, ela gosta. Gosta de quê? Então, de carros luxuosos. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Eu usei a pergunta de quê. Ele viajou ontem. Mais uma vez, a gente tem aí um advérbio de tempo, né? Viajou ontem, tá? Então, ele viajou. Viajou. Não pede complemento, tá bom? Então, aqui a gente tem um verbo intransitivo. Número 2. Então, número 2, a gente vai relacionar, né? A gente vai ver se é transitivo direto, indireto, direto e indireto ao mesmo tempo, ou intransitivo. Então, por exemplo, gosto, você vai perguntar, de quê? De pessoas que são otimistas. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Deixa eu pegar aqui. Que é o número 2. Indireto. Letra B. Deram-me. Deram? Deram para você o quê? Uma notícia muito triste. Então, aqui eu tenho duas coisas, tá? Eu tenho a notícia, que é o que deram, foi a notícia, como objeto direto. E eu tenho para quem essa notícia foi dada, que foi para mim. Então, ó, para mim é o objeto indireto. Esse me, ali, ó, esse me, aliás, me, é o objeto indireto. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Deram para mim. Não, deram uma notícia, eu acho que assim vocês vão entender melhor. Deram uma notícia muito triste para mim. Então, o que acontece? O verbo é o deram. A notícia, uma notícia, né? É o objeto direto. A notícia é triste. A notícia é triste. E para mim é o objeto indireto. Então, nesse caso, o verbo deram, ele é transitivo, direto e indireto, porque ele pediu dois complementos. Ok? Letra C. Meu amigo morreu. Meu amigo morreu ontem. Então, você já entende, ó, morreu. Não precisa perguntar, morreu o quê, morreu de quê. Isso aí já são outros 500. Mas você já entende a mensagem. Meu amigo morreu ontem. Então, aqui, ó, o verbo é intransitivo. Ele não pede complemento. Cecília ganhou. Cecília ganhou. Ganhou o quê? Aí você já ganhou o prêmio. Então, aqui, ó, transitivo direto. Letra E, os viajantes chegaram. E os viajantes chegaram. Os viajantes chegaram de manhã. Então, chegaram. Você já entende que eles chegaram. Então, aqui a gente tem também o verbo intransitivo. Na número 3, a gente tem assim. Se descobrissem... Aliás, no trecho. Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, não. Então, vamos analisar trecho por trecho, tá bom? Se eu convencesse, eu posso perguntar, convencesse quem? Posso fazer essa pergunta? Sim ou não?
Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Concordam comigo? Então, aqui é o verbo, ó, se eu convencesse Madalena, Madalena é o objeto direto, de que ela não tem razão. Ó, de que? Convencesse de quê? De que ela não tem razão. Esse outro trecho aí vai ser o nosso objeto indireto, tá? Então, o meu verbo convencer, vou anotar aqui para vocês. Ele tem essas duas coisas, né? Ó, convencer, deixa eu ver se consigo anotar aqui. Convencer alguém de alguma coisa. Então, ele pede dois complementos, o objeto direto e um objeto indireto. Logo, esse verbo convencer, ele é transitivo, direto e indireto, que está na letra B e na letra D. Agora, aí esquece essa parte, agora vamos para a parte. Ela não tem razão. Ela não tem o quê? Ela não tem o quê? Então, o verbo ter, ele pede esse complemento, o quê? Tá bom? O quê? Não tem o quê? Razão. Então, razão é o nosso objeto direto. Então, aqui meu verbo é transitivo direto. Tá certo na letra B, tá certo na letra D também. Tá? E aqui até na letra C também tá, mas eu nem vou marcar porque a gente já sabe que não é. Ou é B ou D. Agora eu tenho o trecho. Se lhe explicasse, ó, se lhe explicasse, quem explica, explica alguma coisa para alguém, vocês concordam? Quem explica, explica, ó, explicar algo para alguém. Então, esse algo aqui é o objeto direto, é o que você está explicando. Ah, eu expliquei matemática para o Miguel. Então, eu expliquei o quê? Matemática. Para quem? Para o Miguel. Tá? Então, ele pede esses dois complementos. Então, esse verbo aqui, ele é transitivo direto e indireto. E, por último, a gente tem o vivermos. Assim como o verbo morrer, o viver também não pede o complemento viver de quê, ou viver de quem, para quem, né? Ó, eu vivo bem, eu vivo em paz, vivemos em paz. Tá vendo? Vivemos. Ih, morreram, tá? Já passa a mensagem. Ele não pede complemento o quê, de quê, para quê. Então, nesse caso, a gente tem o verbo intransitivo, tá bom? Vou marcar aqui para eu enviar para vocês. Número 4. Se descobrissem a desmoralização que reina dentro de mim. Então, vamos lá. Se descobrissem, se eu falasse só isso, vocês iam me perguntar o quê? Se descobrissem... fazer aquele ar de suspense. Se descobrissem, vocês logo iam falar, o quê, professora? O quê? Então, o quê, né, pede objeto direto. Então, nosso verbo é transitivo direto. Então, descobrir, quem descobre, descobre alguma coisa. Descobre o quê? É transitivo direto. E aí eu digo assim, a desmoralização reina. Reina, tipo assim, impera, domina
não pede complemento. Né? Ele reina, ela reina, ou seja, ela que manda em tudo, né? Então, a desmoralização, esses problemas aí, ó, reinam, né? Estão por cima de tudo. Não pede complemento. Então, aí a gente tem um verbo intransitivo, tá? Então, a questão correta aqui, a opção, é a letra D, tá ok?